Revelado, o milagroso caminho de Paulo, como a transformação divina mudou sua fé para sempre. No terceiro ano de Joaquim, a atmosfera em Jerusalém e seus arredores estava carregada de tensa agitação. As sinagogas fervilhavam com debates acalorados, e os mercados ecoavam as preocupações de um povo dividido. Os fariseus, os guardiões da lei, viam em uma nova seita conhecida como o Caminho uma ameaça à fé judaica. Entre eles estava Saulo, um fariseu zeloso, respeitado e temido. Suas vestes sóbrias, mas dignas, refletiam seu status elevado, enquanto seus passos firmes e determinados guiaram-no por uma estrada de poeira e pedras rumo a Damasco. Enquanto o sol erguia-se no céu, banhando o caminho em luz, a resolução de Saulo resplandecia em seu coração. Ele caminhava com um propósito assustador: capturar e prender os seguidores de Jesus, que ele considerava um falso profeta. Com cada passo, as vozes de detratores de sua fé reverberavam, mas para ele, a crença de que estava a serviço de Deus eclipsava tudo. Ele perseguia a nova seita com fervor, sem um pingo de compaixão. Entretanto, o que Saulo não sabia era que a sua jornada estava prestes a ser marcada por um encontro divino que mudaria sua vida eternamente. De repente, uma luz intensa, mais brilhante que o próprio sol, envolveu Saulo. Ele caiu ao chão, paralisado pela luz e pelo poder que emanava dela. Uma voz ressoou do céu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela pergunta ecoou em seu interior como um trovão, e pela primeira vez, uma sombra de dúvida invadiu seu coração endurecido. Cego por 3 dias, Saulo não apenas enfrentou a escuridão externa, mas também a verdade de sua própria cegueira espiritual. A inquietação dominava seu ser, enquanto refletia sobre como um homem devotado à lei poderia ter se desviado tão profundamente da verdade. Ele buscou entender o que havia feito e o significado daquele encontro sobrenatural. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários: qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Nesse tempo de incerteza e reflexão, Ananias, um discípulo em Damasco, foi chamado por Deus para visitar Saulo. Seus corações estavam entrelaçados pela tensão da obediência e do medo. Um homem que havia causado grande sofrimento à igreja, agora o alvo da compaixão de Deus. Ananias, ainda temeroso, obedeceu. Ao tocar Saulo, as escamas de seus olhos caíram, e ele viu, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. O batismo de Saulo simbolizou não apenas a purificação de seu passado, mas a emergência de um novo homem, uma nova missão. Ele se ergueu, agora não mais como perseguidor, mas como defensor do Evangelho, destinado a levar a mensagem de Cristo aos gentios e desafiar as normas estabelecidas. A vida de Paulo se entrelaçava com os destinos dos homens e a vontade soberana de Deus, e a pergunta permanecia no ar: como alguém que antes foi tão oposto ao Evangelho poderia se tornar seu maior defensor? A história estava apenas começando, e os caminhos de Deus se revelariam com a promessa de transformação através da fé. Enquanto a manhã se desdobrava em Damasco, Paulo, anteriormente Saulo, começava a experimentar a realidade de sua nova vida. Com uma fervorosa gratidão a Deus pulsando em seu interior, ele se tornava cada vez mais consciente de sua missão. A cidade vibrava, e, com o fervor de um recém-nascido na fé, ele ansiava por compartilhar a transformação que havia vivenciado. Nos dias que se seguiram, Paulo começou a pregar nas sinagogas. Ele é o Filho de Deus. Proclamava, sua voz carregada de uma autoridade que antes parecia distante. Os que o ouviam mal podiam crer que aquele homem, que antes era conhecido como o feroz perseguidor dos seguidores do caminho, agora estava anunciando as boas novas de Cristo. Somente alguns anos antes, seus discursos eram repletos de ódio e condenação, agora, seu coração transbordava de compaixão e esperança. Entretanto, não tardou para que sua nova verdade gerasse desconfiança.
Os judeus estavam perplexos, e uma tempestade de murmúrios se formava entre eles. Não é este o homem que causou grande dano aos que invocavam o nome de Jesus? Indagavam, suas vozes cheias de incredulidade. Enquanto Paulo defendia a sua nova fé, ele se via constantemente cercado por os olhares desconfiados e os corações endurecidos daqueles que uma vez considerará seus iguais. Na calada da noite, um sussurro divino invadiu o coração de Paulo. Somente ele poderia fortalecer a fé do apóstolo recém-nascido e guiá-lo em sua jornada. Ao orar fervorosamente, ele pediu a Deus que lhe mostrasse o caminho a seguir, consciente de que a sua transformação não era o fim, mas um novo começo. Num daqueles momentos de introspecção e súplica, Paulo recordava as palavras do profeta Isaías: Eu te coloquei como luz para as nações, para que trazesses a salvação até aos confins da terra. Isaías 49:6. O desejo ardente de cumprir essa profecia pulsava dentro dele. A luz que antes o cegara agora iluminava seu entendimento, revelando um mundo além de seu conhecimento limitado. À medida que Paulo continuava a pregar, as conspirações contra ele começaram a se agravar. Os fariseus, aterrorizados com a mudança de lado de Paulo, uniram-se, jurando acabar com suas pregações audaciosas. Em resposta, Paulo se preparou para os desafios que viriam. Ele não mais sentia medo, pois a presença do Senhor era constantemente sua fortaleza. Certa noite, enquanto os discípulos se reuniam em oração, uma visão impressionante tomou conta do espírito de Paulo. Ele viu uma grande multidão, gentios e judeus de todas as nações, reunidos ao seu redor, esperando ansiosamente por sua mensagem. No centro disso tudo, uma voz poderosa disse: A quem eu envio, quem irá? Levanta-te e vai, pois eu te enviarei a todas as nações. Capaz de discernir o chamado divino, Paulo ficou perplexo, mas determinado. O Espírito do Senhor estava claramente preparando-o para um empreendimento nada fácil, mas infinitamente recompensador. Ele sairia da segurança familiar, em direção ao desconhecido, para levar a luz de Cristo àqueles que ainda estavam nas trevas. Numa nova dimensão de entendimento, Paulo percebeu que a resistência que enfrentava era parte do plano soberano de Deus. A sombra de impedimentos e oposições se tornaria a tela sobre a qual a glória de Deus seria pintada. Ele faria história, não apenas como um apóstolo, mas como um farol de esperança para todos, e um cumprimento da profecia se desenrolava diante de seus olhos. Enquanto encorajava os discípulos a permanecerem firmes em sua fé, Paulo estava ciente de que sua história e a da igreja estavam entrelaçadas em um plano maior. Mais do que uma nova missão, isso era um novo pacto de Deus com a humanidade. E assim, uma nova pergunta surgia com a beleza do propósito divino: como os pescadores se tornarão conquistadores de corações, e como a mensagem do Evangelho cruzará fronteiras até alcançar as nações. A obra de Deus, agora revelada nas entranhas da vida de Paulo, começava a florescer. A jornada que ele havia iniciado em trevas logo se transformaria em um testemunho inabalável da luz de Cristo, abraçando a esperança e a promessa da salvação que se espalhavam rumo a um futuro glorioso. Enquanto Paulo se dedicava ao seu chamado, as tensões em Damasco cresciam como nuvens antes de uma tempestade. Os murmúrios nas sinagogas, antes de incredulidade, evoluíram para um lamento. Como pode um homem tão imerso na perseguição ser agora um mensageiro da verdade? As palavras de Paulo não apenas polarizavam os corações dos judeus, mas também provocavam preocupação entre os líderes religiosos que viam sua influência se expandir e ameaçar a estabilidade de suas doutrinas. Naquele tempo, Paulo, revestido de coragem, buscava os discípulos de Cristo. A presença deles havia se tornado seu porto seguro em meio à agitação. Juntos, oravam, compartilhavam experiências e buscavam a orientação de Deus com fervor. A cada encontro, as histórias de transformação e milagres tornavam-se combustível para os corações dos fiéis. Em um desses encontros, enquanto a chama da fé ardia intensamente, um dos discípulos, Ananias, compartilhou uma passagem poderosa: em todas as nações serão proclamadas as boas novas. Marcos 13:10. Esses versos reverberaram nas mentes e corações de todos os presentes, trazendo ânimo e esperança em meio à adversidade. Contudo, a oposição não cedia. Clamores e ameaças começaram a ecoar nas ruas de Damasco, e um grupo de líderes judeus se uniu com um único propósito: silenciar Paulo.
Planejavam cerceá-lo, desmantelando seus esforços para espalhar o Evangelho, que consideravam um veneno à tradição. As noites de oração de Paulo tornavam-se permeadas de um temor crescente, pois ele sabia que a obediência ao chamado divino frequentemente acarreta provas. Certa madrugada, enquanto a cidade ainda dormia, uma nova visão se apresentou a Paulo. Ele viu um caminho que se desdobrava diante dele, era um caminho de rochas e espinhos, mas, ao longe, uma luz brilhante o guiava. A visão pulsava com um amor ardente e uma determinação que o fez compreender, a jornada não seria fácil, mas a promessa de Deus era firme. Ele lembrou-se das palavras de Isaías: "Não temas, pois eu te reme, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu", Isaías 43:1. Essa certeza era tudo o que ele precisava para enfrentar o abismo do desconhecido. Ao amanhecer, Paulo decidiu que não recuaria. Sabia que sua voz deveria ressoar, não apenas em Damasco, mas até os confins da terra, e a perseverança era essencial. Assim, ele falou aos seus companheiros: "Estamos em um grande chamado, uma missão que transcende nossas vidas. O nosso Deus é poderoso para salvar e restaurar, e juntos, devemos proclamar sua luz." Todavia, a cada passo, uma sombra parecia observar. Os planos dos líderes judeus começaram a se tornar concretos. A cidade se envolvia em especulações sobre Paulo, e a rede de intrigas se tornava cada vez mais forte. Com isso, Paulo percebeu a necessidade de se mover rapidamente. A cidade que prometia acolhê-lo logo se tornaria hostil, e a estratégia de fuga se tornava sua melhor defesa. Em momentos de isolamento, ele se lembrava da promessa divina, convicto de que nem a morte, nem a vida poderiam separá-lo do amor de Deus. Ele sabia que o reino de Deus não poderia ser detido, mesmo diante das adversidades. E ao contemplar as promessas de Deus, um novo entendimento emergiu em sua alma: "A minha fraqueza é meu reforço em Cristo." 2 Coríntios 12:9. Com um plano traçado e uma fervorosa determinação, Paulo preparou-se para deixar Damasco em busca de novas terras. As palavras proféticas que havia recebido pulsavam incessantemente em seu coração. Seria o primeiro passo rumo a grandes nações, onde a luz de Cristo poderia brilhar intensamente. Assim, uma nova pergunta se formava em seu espírito inquieto: quem se levantará diante da escuridão, e como a luz da verdade será propagada em meio ao sufocamento da rejeição? As dificuldades à frente eram grandes, mas a determinação de Paulo prometia não apenas perseverar, mas testemunhar os grandes feitos de Deus. No entanto, enquanto a jornada de Paulo se aproximava de novos desafios, uma certeza começava a se revelar. Uma confirmação divina se erguia nas sombras: "Eu sou o Deus que levanta pilares, e através dos fracos, eu confundo os sábios." A trama de Deus estava se tecendo, e algo grandioso estava prestes a acontecer, um plano que desafiaria as expectativas humanas e colocaria cada um de seus escolhidos no caminho da salvação eterna. Enquanto a alvorada despontava no horizonte, Paulo e seus companheiros se preparavam para a jornada que mudaria suas vidas. A atmosfera em Damasco estava carregada de incertezas, mas a determinação de Paulo era um farol luminoso. Ele meditava em sua missão, sentindo a urgência pulsar dentro de seu ser, ecoando as palavras do Salvador: "Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações." Mateus 28:19. Os murmúrios da cidade eram como serpentes sussurrantes, mas Paulo tinha um propósito: ele não poderia se calar. Assim, em seu íntimo, ele sentiu a confirmação da presença do Senhor: "Não temas o que estás para sofrer." Apocalipse 2:10. Essa palavra o fortaleceu, fazendo-o lembrar que era chamado para suportar fardos que muitos não estavam dispostos a carregar. Naquele momento, os discípulos se reuniram em oração, e a fervorosa busca pela direção de Deus convulsionou o ambiente. Era um espaço de adoração mútua, onde cada um levantava suas vozes em uníssono, intercedendo pela proteção de Paulo enquanto ele se preparava para deixar a cidade. O som das suas súplicas ascendia como incenso aos céus. "Se o Senhor nos enviou, não haverá barreira que impeça o avanço da sua palavra", disse Ananias, olhares fixos nas promessas de um Deus que não falharia. Sua convicção reverberava através de cada um dos presentes, e, enquanto oravam, algo extraordinário aconteceu. O Espírito Santo desceu sobre eles, e como línguas de fogo,
começou a dar-lhes boldiniz e clareza sobre os passos a seguir. Compreendendo que Damasco poderia não ser mais um refúgio seguro, Paulo determinou que se desviaria, mas decorreu um plano que, nas mãos de Deus, traria consigo um grande milagre. Ele lembrou-se das palavras de Isaías: Eis que faço novas todas as coisas. Isaías 43:19. Com firmeza na fé, um desejo brotou em seu coração: quando as portas se fecharem, o Senhor abrirá janelas que não podem ser fechadas. Enquanto isso, em Damasco, a inquietação se tornava rotina. Os líderes religiosos, alarmados com a crescente conversão do povo à novidade do Evangelho, lançaram um cerco contra Paulo. Criaram esquemas ardilosos, tramando armadilhas que buscavam capturá-lo. Mas a mão de Deus estava sobre Paulo, protegendo-o em cada passo. Em meio à tormenta, um homem de coragem se levantou entre os seguidores de Paulo. Barnabé, conhecido por seu espírito encorajador, teve uma visão noturna. Em seus sonhos, uma voz ressoava: leva Paulo a um lugar onde a luz continuará a brilhar, mesmo nas trevas. Essa revelação não apenas fortalecia seus próprios passos, mas também direcionava a luta do apóstolo. Vou acompanhá-lo em sua jornada, disse Barnabé ao reunir os discípulos. A fraqueza de Paulo tornará-se força, e pronto se pôs a ajudá-lo. Com eles, a presença de Deus era palpável, como um manto cobrindo seus ombros. Assim, numa noite escura e silenciosa, quando as sombras pareciam se adensar, os amigos de Paulo planejaram uma ousada fuga. Utilizaram uma cesta, descendo por uma abertura na muralha da cidade, Atos 9:25. Foi um ato de fé, e quando Paulo olhou para trás, percebeu que a cidade que um dia tinha sentido como lar agora parecia distante, enquanto o futuro clamava por ele. Na borda da cidade, ele escutou uma voz suave: era Barnabé, lembrando da importância da missão e da coragem que necessitavam em solo estrangeiro. Lembre-se, Paulo, verdadeiramente tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Com a luz da manhã roxear o céu, Paulo sentiu a direção de Deus novamente firmar seus passos. O Pai Celestial estava preparando o terreno para o que viria. Ele se voltou para Barnabé e os outros, com um profundo senso de determinação: o que começamos aqui não será encerrado, pois as promessas de Deus estão para se cumprir. E assim eles partiram, atravessando a estrada em direção ao desconhecido, mas com a certeza em seus corações. O caminho seria difícil, mas como sempre se lembra Paulo, o Senhor era seu pastor, e não temeria os desafios. Contudo, em meio a essa travessia, uma sombra essencial surgiu na revelação divina. Paulo, agora em movimento, ouvia um sussurro que ecoava dentro dele: uma grande transformação se aproxima, e na terra que pisarem, eu exaltarei minha igreja, e muitos ouvirão a minha voz através de ti. E com o coração acelerado, Paulo sabia que estava apenas no começo de um plano ainda maior que começava a se revelar. Enquanto Paulo e Barnabé avançavam adiante, o vento da manhã levava consigo o aroma da terra molhada, como se o próprio Senhor estivesse preparando o caminho à sua frente. Eles cruzavam a poeira das trilhas, e cada passo ressoava em seus corações como uma batida de tambor, ecoando promessas não apenas de luta, mas de vitória que aguardava. A estrada conduzia-os a uma cidade conhecida por sua recepção hostil aos forasteiros. Era um lugar de ideologias conflitantes e crenças profundamente enraizadas. Ao chegarem, as colinas ao redor pareciam vigiar. O centro da cidade pulsava com a vida das pessoas, a praça principal repleta de mercadores, mas o coração de Paulo estava inquieto, percebendo a presença da resistência que logo enfrentariam. Barnabé, disse Paulo, com a firmeza que vem de um propósito, estamos aqui não por nossas forças, mas pela força do que ele ordenou. O seio desta cidade precisa da luz divina. Paulo então lembrou-se da visão de Ananias e das palavras que o Senhor lhe havia revelado em seu encontro sobrenatural, quando a escuridão da sua vida anterior tinha sido dissipada. Miséria e perdão eram necessárias a cada esquina, e ao vê-las, Paulo decidiu que seria a voz profética que clamaria no deserto. Naquele momento de oração silenciosa, ele percebeu que havia chegado a hora de se dirigir ao templo da cidade, um lugar de culto que guardava seus ritos como tesouros. Eis que me enviaste. Não me furtarei a proclamar o teu nome, refletiu Paulo. O que Paulo não saiba naquele instante era que a cidade estava sendo observada. Os líderes religiosos,
em suas vestes solenes, suspeitavam das intenções de quem caminhava junto a Barnabé. Mensagens de alerta começaram a circular entre eles, e um murmúrio de ciúmes começaram a emergir. Um entre eles, líderes de um conselho altamente respeitado, chamava-se Elior. Seu coração era um campo arado de desconfiança e pena por ver o poder que ele possuía ser ameaçado. Enquanto Paulo e Barnabé se dirigiam ao templo, um grupo de homens se aproximou deles, com rostos impassíveis, prontos para confrontá-los. Quem são vocês para ensinar doutrinas estranhas a nosso povo? Questionou Elior, em um tom que refletia sua indiferença. A tensão era palpável, e Paulo começou a sentir um peso sobre seus ombros, mas soube que não estava sozinho. O Espírito Santo começava a agir. A voz dentro de si o encorajava. Sem hesitar, Paulo se deu à frente, os olhos fixos em Elior. Eu sou Paulo, um servo de Jesus Cristo, que foi crucificado e ressuscitado. Em seu nome, eu verdadeiramente vos digo que há um novo caminho de vida a ser seguido, um caminho de esperança e redenção. As palavras de Paulo brotaram da profundidade de seu ser como uma torrente. Havia convicção em sua voz, e o espírito movia-se. Alguns ouvintes ficaram paralisados pela gravidade do que ouviam, enquanto outros zombavam, tentando desmerecer a mensagem. No entanto, em meio ao caos, uma luz brilhou no coração de um dos presentes, um homem chamado Soriel, que já não queria viver na sombra da dúvida. Enquanto isso, no fundo do templo, Elior sentia seu domínio sendo ameaçado. Ele se viu em uma pirâmide de angústia e raiva. Estamos a conhecer suas antigas práticas, Paulo, disse ele, com um semblante rígido. Você não é bem-vindo aqui. Mas nesse momento, Paulo percebeu que a presença do Senhor lhe era uma fortaleza, e ele se pôs firme. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este é o chamado que emana do mais alto céu, Paulo proclamou. O ar parecia tenso, mas o milagre estava em movimento. Soriel, em pé no meio da multidão, levantou a mão e, com voz trêmula, disse, eu quero ouvir mais. Enquanto a interação fervilhava no templo, algo sobrenatural começou a acontecer. As vozes se misturavam em uma confusão crescente, na qual se tornavam ecos de uma nova verdade liberada. A resistência de um coração tornou-se terreno fértil para a mensagem de salvação que começavam a se proliferar. Eis que preparo uma grande colheita, onde antes havia uma seca, sussurrou o Espírito ao coração de Paulo. Ele agora sabia que a missão era muito maior do que sua compreensão inicial. O plano soberano de Deus estava prestes a se revelar, uma manifestação do seu poder em meio à adversidade. Uma transformação divina que reuniria muitas almas para o reino. E assim, as portas do templo começavam a abrir, e com sua mão, Deus estava prestes a criar algo magnífico a partir do improvável. Naquele tumulto, Paulo percebeu que estavam apenas na superfície de algo grandioso, um movimento que ecoaria na eternidade. O que ele não sabia era que o Senhor estava traçando um caminho muito além das suas expectativas, um chamado que repercutiria até os confins da terra. Enquanto as palavras de Paulo ressoavam nas paredes do templo, um murmúrio crescente se formava entre a multidão confusa e intrigada. Os olhares se entrelaçavam, entre descrença e curiosidade, enquanto Elior, cada vez mais nervoso, tentava restaurar a ordem. Sua autoridade parecia desvincular-se como água entre os dedos, diante da fervorosa determinação daquele homem que ousava desafiar suas crenças. Silêncio! Bradou Elior, sua voz penetrando a confusão. Vocês, israelitas, não se deixem enganar por essas palavras sedutoras. Este homem é um apóstata, um traidor do verdadeiro culto. A multidão hesitou por um momento, as palavras de Elior permeando suas mentes como um eco do passado. Mas Paulo, com os olhos fixos em Soriel, cujo coração pulsava de esperança, ignorou a resistência e elevou a voz mais uma vez. A verdade que trago não é minha, mas de Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele nos chamou da escuridão para sua maravilhosa luz. Quão longas são as cadeias da dúvida que prendem vossos corações! Hoje, o Espírito se move entre nós, e novas possibilidades estão diante de você. Enquanto Paulo falava, a presença do Senhor parecia como um manto sobre o templo,
e o ar era denso com a expectativa de um grande acontecimento. Soriel, tomado por uma chama interior, se adiantou. Diga-me, Paulo, como posso ser livre deste peso que me oprime? Os corações ao redor respiraram, como se um novo fôlego tivesse entrado no local. Paulo viu em Soriel não apenas um homem sedento de respostas, mas um símbolo do que Deus estava prestes a fazer com muitos outros. Crê no Senhor Jesus, e você e sua casa serão salvos. Atos 16:31, respondeu Paulo, suas palavras tocando as fibras mais profundas da espiritualidade ali presente. Elior, temendo a revolta da multidão, gritou, isso não acontecerá. Somente siga nossas tradições e vocês estarão a salvo. Mas os ventos da mudança já começavam a soprar, e um a um, os presentes pareciam despertar para a verdade que Paulo trazia. Entre murmúrios de resistência e anseios por libertação, muitos começaram a se aperceber da obra do Espírito. Havia um movimento, uma onda de graça que se espalhava como fogo em palha seca. Pessoas começaram a dar passos à frente, buscando Paulo. O templo, outrora um lugar de passividade e escuridão, agora era um espaço vibrante de busca e transformação. Paulo e Barnabé olhavam um para o outro, cientes de que estavam no centro de algo poderoso. A cidade tinha sido invadida por uma luz que não poderia ser apagada, e uma nova história estava prestes a ser escrita. Contudo, ao longe, Elior, devastado pelo que via, se afastou e começou a tramá-los nas sombras, com sua mente ocupada em como recuperar o que pensava ter perdido. A ira foi crescendo em seu coração como uma tempestade sombria, levando-o a buscar aliados que poderiam se unir contra esses intrusos. Ele mesmo não sabia que, por suas ações, estava prestes a testemunhar a realização de profecias que sempre foram proclamadas sobre Israel, e sucederá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Joel 2:32. Enquanto isso, Paulo fez uma pausa, percebendo que a luta contra as forças das trevas havia apenas começado. A esperança estava brotando em corações que jamais haviam conhecido a verdadeira liberdade. Ele sabia, no íntimo, que isso era apenas o início de uma jornada destinada a levar a mensagem de salvação até os confins da terra, mas o verdadeiro ataque espiritual estava se organizando ao seu redor. Naquele momento de revelação, Paulo levou sua mão ao peito e orou em seu espírito, pedindo ao Senhor por sustento e coragem. Ele sentiu a direção do Espírito Santo, que lhe sussurrava promessas que ele ainda não podia compreender completamente. Mantenha-te firme, Paulo, pois é por meio de você que eu operarei grandes coisas em meio a estas nações. Assim, enquanto o templo vibrava com a expectativa de novas vidas, Paulo e seu companheiro estavam prestes a descobrir que a batalha que se travava nas sombras era a parte do plano soberano de Deus, um plano que logo revelaria a grandeza da sua glória em cada coração que clamasse pelo nome do Senhor. E no horizonte, uma nova alvorada de fé se preparava para ressurgir. Enquanto a multidão se aglomerava em torno de Paulo, a tensão no ar era palpável. O templo, antes um local de rituais silenciosos e tradições imutáveis, agora pulsava com a expectativa de algo extraordinário. Olhares se cruzavam, e palavras de fé começavam a brotar de lábios tímidos, como flores desabrochando na luz do sol pela primeira vez. Algumas pessoas deixavam suas dúvidas à porta, e a busca por liberdade e verdade inflamava os corações. Elior, esquecido em seu canto, rangia os dentes de frustração. A indignação crescia dentro dele, como as chamas de um fogo sedento por consumir. Olhando para a multidão, sua mente ardia em um fervor de determinação. Se não agirmos rapidamente, perderei minha influência, e a verdade será revertida em mentiras, murmurou para si mesmo. Ele decidiu que precisava de um plano, algo que pudesse desmantelar a obra que Deus iniciava através de Paulo. Enquanto isso, Paulo continuava sua pregação, cada palavra carregada de poder e autoridade dadas pelo Espírito Santo. Irmãos e irmãs, o Senhor não veio para condenar, mas para salvar. A mensagem que trago é de amor, restauração e esperança. Não se deixe levar por tradições que não podem trazer vida. Ele é o pão da vida, quem dele comer nunca mais terá fome. João 6:35. As palmas começaram a ecoar em aprovação, e pequenos grupos se formavam entre os presentes, unindo-se em oração silenciosa. Dos fundos do templo,
Elior observava, seu coração endurecendo em desprezo. Ele buscou a ajuda de seus aliados, homens e mulheres que também estavam adiantes para proteger o antigo judaísmo. Precisamos intervir antes que esses ensinamentos profanos se enraizem em nossos jovens e nossos lares. O nome do Senhor não será profanado sob a pregação de um herege, exclamou, acendendo chamas de apoio. E assim, uma conspiração começou a se elaborar nas sombras, enquanto do outro lado, Paulo proferia continuamente suas palavras de salvação. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:06. Era uma mensagem de quebra de barreiras, uma convocação ao arrependimento e à conversão. O sol começava a se pôr, lançando raios de luz dourada que filtravam-se pelas abóbadas do templo, enquanto várias almas começavam a encontrar vida onde antes havia apenas seca. Soriel estava entre as pessoas que se aproximavam mais. E ao testemunhar a mudança em seu próprio coração e naqueles ao seu redor, clamou, Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. Paulo sorriu, reconhecendo a mão de Deus sobre Soriel. Sim, meu irmão. O Senhor está chamando você para fora das trevas. Fique firme na fé. E enquanto Paulo orava, o poder do Espírito Santo começou a manifestar-se visivelmente. Os presentes viam o amor e a compaixão fluírem como um rio, enchendo cada espaço vazio. Entretanto, a ira inundava o coração de Elior. Isto não terminará bem. Se eles não forem detidos, a verdadeira mensagem do Senhor será distorcida, e a história que temos vivido será apagada. Pensou ele, decidido a atormentar Paulo e confrontá-lo diretamente. Ele acreditava que sua autoridade religiosa estava ameaçada e sentia-se compelido a fazer algo. No meio das pregações, uma mulher, onde a luz de esperança havia diminuído, levantou-se e gritou, Eu não aguento mais. Estou doente e sem esperança. Se verdadeiramente há poder em vós, curem-me e eu crerei. Essa declaração ressoou fortemente no coração de Paulo. Ele virou-se com compaixão e determinou na fé, em nome de Jesus Cristo, levantai-te e andai. Atos 3:06. A multidão prendeu a respiração. O que se seguiria era um momento de intenso poder divino, onde o sobrenatural se encontraria com o natural. E assim, a expectativa crescia, expandindo a fé daqueles que estavam prontos para ver a mão de Deus mover-se de maneira milagrosa. E enquanto Paulo e Barnabé se preparavam para o que estava prestes a acontecer, algo tremendo começava a se desenrolar nos céus. O eco das profecias antigas sussurrava entre as paredes do templo, e sucederá que, naqueles dias, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel 2:28. A batalha espiritual estava prestes a tomar novos contornos, e Deus estava determinado a revelar-se de uma forma que nem Elior poderia imaginar. A nova tempestade de mudança se aproximava, e no horizonte, o plano soberano de Deus estava prestes a brilhar como nunca antes. As correntes que aprisionavam corações estavam prestes a ser quebradas. E a verdadeira liberdade que sobrava nas promessas do Altíssimo era mais do que uma possibilidade, era uma realidade iminente que começava a se manifestar. A multidão estava em silêncio, como se o tempo houvesse parado. Os olhos de todos estavam fixos em Paulo, que se preparava para realizar o milagre que ressoaria por gerações. A atmosfera estava elétrica, cada batida de coração carregava a expectativa de um amanhã transformado. Então, num instante que parecia se eternizar, Paulo estendeu sua mão em direção à mulher que havia implorado por cura. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levantai-te e andai. A palavra ressoou como um trovão. A mulher, antes encurvada pela dor, começou a sentir a força retornar aos seus membros. No ar, havia um leve odor de mirra, e instantaneamente, ela se levantou diante da multidão, olhos brilhantes de incredulidade e alegria. Aplaudidos por murmúrios de admiração, os espectadores ficaram atônitos quando viram a transformação. Glória a Deus! Gritou alguém na multidão, e logo o clamor de louvores ressoou em toda a reunião. O vibrar de vozes humanas louvando ao Senhor era como um coral celestial. As tradições do passado começaram a ser desafiadas, e a novidade do Evangelho estava tomando forma no coração de cada um. Elior, por outro lado, estava em trovão.
Dentro dele, a fúria crescia como uma tempestade, e suas mãos estavam cerradas. Este não era apenas um ato de rebelião contra suas crenças, era ameaça ao seu controle. Ele se virou para seus aliados, olhos ardendo em raiva. Esses homens estão semeando confusão. Não podemos permitir que isso continue, pois a verdade de nosso povo está em jogo. Vamos agir enquanto ainda há tempo. Com suas palavras incitando ainda mais a multidão ao seu redor, Elior liderou um pequeno grupo que se movimentou furtivamente em direção a Paulo. Com passos decididos, ele se aproximou e, em voz alta, derramou seu veneno. Cale-se, herege! Você não tem autoridade para falar em nome do Senhor. Seu ensinamento só trará destruição e caos. Paulo, sem temer, olhou diretamente nos olhos de Elior. O que é que você teme? O que eu ensino é a verdade que liberta. Cristo não é apenas um caminho, ele é o único caminho para a vida. João 14:06. Aquele confronto se transformou em um campo de batalha espiritual, pois a presença do Espírito Santo era palpável, um desdobrar de poder. As vozes da multidão se dividiam. Uns aplaudiam Paulo e sua mensagem de esperança, enquanto outros começaram a se deixar tocar pelo veneno de Elior. A confusão e a dúvida plantavam sementes de discórdia, e as linhas entre a luz e as trevas eram cada vez mais claras. Soriel, entre aqueles que acreditavam, sentiu a necessidade de se manifestar. Pessoas, estejam atentos. Aqui está a obra do Senhor. O que vimos hoje não é meramente um milagre, é um sinal do que está por vir. Ele está aqui para salvar e restaurar. Sua fé vibrava em cada palavra, tentando apelar ao coração da multidão. Mas Elior, vendo seu plano se desfazer, ergueu os braços em um gesto de desespero. O que vocês estão fazendo? Não sejam enganados. A verdadeira presença de Deus não se movimenta nesse caminho. Mas, mesmo enquanto falava, sentia a influência de Paulo crescendo. O poder de Deus se tornava inegável. De repente, um vento forte soprou através do templo, deixando todos com a pele arrepiada. O céu parecia se abrir, e uma luz radiante desceu, envolvendo Paulo e aqueles que ali estavam em um manto divino. E, ao longe, uma voz ecoou: Levanta-te, Elior! A sua hora chegou, e será através de você que a transformação começará. A multidão, confusa, virou-se em direção ao céu enquanto Elior, paralisado, começou a tremer diante de uma manifestação que transcendia sua compreensão. A luz iluminou seu rosto, e naquele momento, um dilema espiritual se formava dentro dele. Demandaria coragem para se render, mas a mão de Deus estava se movendo sobre sua vida de formas que jamais imaginara. Enquanto a luz cintilava e as vozes dos presentes se uniam em um clamor de louvor, os planos soberanos de Deus estavam prestes a ser revelados de uma forma que mudaria a história daquelas terras para sempre. E assim, aquela batalha pelo coração e pela verdade estava apenas começando. O que seria o destino de Elior? A tempestade dentro dele apenas começava, e um novo caminho estava prestes a ser trilhado sob o propósito maior do Altíssimo. A luz divina que envolvia Paulo parecia palpável, como se o próprio céu houvesse descido para tocar o chão do templo. Elior, ainda paralisado, viu-se balançando entre o ódio e a dúvida. A voz que o chamara parecia ecoar não apenas em seus ouvidos, mas também em sua alma. A multidão, atenta e cheia de fervor, era como uma maré, ora se elevando em louvor, ora se contorcendo em confusão. Quem é este homem que tem poder sobre a vida e a morte? Elior se questionava em meio à tormenta interna. Ele sempre havia crido que a verdade estava ao seu lado, mas agora a veracidade de suas crenças estava sendo agonizantemente desafiada. Olhem! Gritou Soriel, apontando para a mulher curada. O Senhor se move entre nós, e a sua glória manifesta. Este é o tempo da libertação. Sua voz ressoava como um chamado, um convite ao arrependimento e à nova vida. As palavras de Soriel podiam penetrar nas paredes endurecidas do coração de Elior, e a dúvida começou a se transformar em súplica silenciosa. Elior! Um dos seus aliados sussurrou, alarmado. O que faremos agora? Esses seguidores de Paulo estão ganhando terreno.
A adrenalina da frustração corria nas veias de Elior, e ele ergueu as mãos, tentando se firmar em sua antiga verdade. Destruiremos essa confusão. Se essa mensagem se espalhar, a nossa história será obliterada. Ele gritou, sua voz ecoando com autoridade. Mas sua determinação começou a falhar, pois a luz parecia silenciar sua bravura, como um manto de temor que se abatia sobre ele. Neste momento de crise interior, Elior decidiu se afastar da multidão, buscando um canto no templo para refletir. Ali, sozinho, os pensamentos se entrelaçavam como as sombras da noite. A mensagem de Paulo reverberava em sua mente. Cristo é o único caminho para a vida agora, desafiava as fundações em que ele se apoiava. Uma luta espiritual se intensificava dentro dele. Enquanto isso, Paulo, percebendo a confusão que ainda pairava no ar, ergueu suas mãos, e uma calma sobrenatural permeou o ambiente. Ó, filhos de Israel, venham, ouçam. Não se deixem levar pelas sombras da dúvida. Há uma nova aliança sendo estabelecida por meio de Cristo, a luz que brilha nas trevas. Aquele chamado foi envolto em sacralidade, penetrando corações endurecidos. Subitamente, o Espírito Santo agiu. Elior sentiu uma fraqueza crescente, não em seu corpo, mas em suas convicções. Ele lembrou-se das Escrituras. Eis que eu farei coisas novas, agora, sairão à luz. Isaías 43, 19. Um eco de esperança irrompeu em sua alma perdida. A transformação estava começando, mas ele precisava fazer uma escolha. Enquanto sua irmã, Miriam, conhecida por suas visões, se aproximou, Elior fixou os olhos nela. O que eu devo fazer? A voz do Senhor me chama, mas sinto a dor da tradição rasgando meu ser. A compaixão acompanhou a expressão de Miriam quando ela respondeu com fervor. A promessa é para os que se arrependem, Elior. A liberdade está ao seu alcance, se você somente se curvar diante dele. A palavra liberdade ressoava em Elior como um hino de esperança, e sua mente se encheu de imagens de um futuro diferente. Poderia ele realmente se despir de seus antigos medos? Poderia sua história ser escrita de uma nova maneira? A multidão estava pronta para o que vinha a seguir afinal, o céu e a terra estavam prestes a colidir em uma realidade divina que nenhuma mente humana poderia conceber. O plano de Deus estava em movimento e a transformação de Elior poderia ser apenas o início de algo grandioso e inesperado. Com o coração em um tumulto, Elior decidiu quem realmente ele desejava se tornar. Ele olhou para a luz radiante que ainda iluminava Paulo, em um súbito ardor de coragem, dirigiu-se de volta à multidão. Eu vim como um opositor, mas agora desejo ser um aliado da verdade. Senhor, se é de ti, não me deixe afastar. Assim, a decisão estava sendo forjada em um campo de batalha espiritual. O que viria a seguir sobre Elior e Paulo poderia ter repercussões além de sua compreensão, e a presença divina parecia prometer que a verdadeira transformação da fé seria uma jornada repleta de revelações surpreendentes. Os planos soberanos de Deus estavam prestes a ser revelados, e o futuro da fé em toda a terra estava nas mãos do Criador. Enquanto Elior se aproximava da multidão, uma onda de expectativa tomou conta do templo. O murmúrio da intensidade emocional crescente reverberava nas paredes sagradas, uma sinfonia de corações ansiosos e almas inquietas. Paulo, percebendo a mudança no ar, fixava seus olhos naquele homem que antes se mostrará tão oposto a ele. Elior! Clamou Paulo, agora sua voz ressoando com a esperança de um novo amanhecer. Você está aqui diante do Senhor. Ele vê seu coração e sabe da sua luta. Venha até mim e deixe que a luz que brilha em mim ilumine sua vida também. O convite sincero de Paulo era uma ponte de compaixão entre dois lados de uma mesma história. Aquela era a essência do Evangelho, a inclusão, a transformação e a libertação. Elior hesitou por um momento, seus pensamentos fervilhando como águas turbulentas. As tradições de sua vida, todo o peso do que acreditava e defendia, pareciam se desvanecer diante da verdade que Paulo trazia. Ele viu os olhares esperançosos da multidão, para muitos, ele simbolizava a resistência, mas agora poderia ser a resposta que tanto buscavam. Com um passo hesitante, Elior avançou, e os murmúrios aumentaram.
A luz celestial parecia se intensificar, banhando o templo em uma aura vibrante que falava de novidade e transformação. Eu não sei como chegar a ti, Senhor. Meu coração está dividido entre o velho e o novo. Mas se tu és a verdade, se tu és realmente quem dizes ser, eu me entrego. Elior proferiu essas palavras em alta voz, e seu apelo se tornou um clamor que emanava do fundo de sua alma. Então, enquanto Elior se abria à ideia de uma nova vida, um silêncio profundo tomou conta do templo. As correntes do temor começaram a rachar, e a presença do Espírito Santo se movia como um vento suave, tocando e envolvendo cada um presente. Paulo, incentivado pela transformação em Elior, levantou sua mão e pediu à multidão que se unisse em oração. Irmãos e irmãs, vamos clamar ao Senhor. Que Ele entre nossos corações e traga a verdadeira liberdade. Que cada um aqui hoje sinta o poder da sua graça. O clamor coletivo era como um fogo que se espalhava. As vozes se uniam, e as preces subiam aos céus como um incenso agradável ao Senhor. Elior foi cercado pelo calor da fé em ação, sentiu a mudança em seu coração, como se as paredes que construíra ao longo da vida começassem a se desmoronar. Eu quero ser livre. Ele exclamou, suas palavras cruzando a linha entre a dúvida e a fé. Eu escolho seguir ao Senhor, o meu Deus. Naquele instante, Paulo se aproximou e, colocando suas mãos sobre Elior, orou. Em nome de Jesus Cristo, que a palavra viva que ecoa em nossos corações traga libertação e verdade. Que você, Elior, receba agora o Espírito Santo e sinta a transformação que só Ele pode proporcionar. Elior, envolto na oração de Paulo e na adoração da multidão, sentiu um calor imenso se expandindo pelo seu peito. As lágrimas escorriam pelo seu rosto e, naquele momento, experimentou uma nova vida como nunca antes. As veias que antes pulsam com ira e medo agora estavam cheias de paz e amor divino. E, enquanto ele se prostrava, a luz da verdade abriu seus olhos, e tudo à sua frente ficou claro. Havia uma nova missão ali, não apenas para ele, mas para a nação. A multidão, agora em fervor de adoração, começava a ver Elior não mais como um inimigo, mas como um aliado, como um testemunho da obra redentora do Senhor. O templo se tornava um espaço de transformação, onde todos os pássaros se uniam com um novo cântico. Mas, em meio à alegria crescente, um eco sombrio começava a rumar nas sombras. Os aliados de Elior, que ainda não haviam visto a luz, observavam com ressentimentos crescentes. Alguns começavam a arquitetar planos. Se essa influência continuar, não teremos mais poder. Assim, enquanto um novo amanhecer se desenrolava na vida de Elior e na de Paulo, a batalha espiritual ainda pairava no horizonte. O plano soberano de Deus estava sendo revelado, mas novos desafios aguardavam. Qual será o custo real de seguir a verdade? Poderia perguntar Elior, à medida que sua nova vida começava a ser testada. O céu prometia um futuro glorioso, mas o caminho à frente estava envolto em incertezas, sombras e riscos. Um novo dilema, emergindo na multidão e na vida de Elior, surgia: até onde você irá pela verdade, e quais farão altar dos seus compromissos? Tal indagação reverberava nas mentes e corações, enquanto as promessas divinas balançavam sobre eles como nuvens de tempestade, aguardando a pressão da chuva da graça.